Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Índia do Motivação e hoje tem livro, vídeo resenha aqui no canal do blog. Eu vou falar de um livro que, se vocês viram, tem uns 2 ou 3 vídeos atrás, eu fiz confusão com o nome desse livro e eu acabei pegando um outro livro pra ler, e depois que eu falei, gente, não tem nada a ver, enfim, eu tô lá explicando tudo, né, no livro que eu li, mas foi muito legal, eu aconselho que vocês leiam esse livro, e hoje, finalmente, eu vou falar sobre ele, sim, O que Restou, da Alexandra Oliver. Gente, é um livro de distopia, é um livro meio na pegada Walking Dead, eu não sei se vocês viram a série, não foi uma série que me agradou muito não, então fãs de Walking Dead, me desculpa. Não me matem, mas eu acho que se a gente puder fazer uma analogia entre, né, para tirar uma ideia do livro e a série, ela realmente, ela é muito próxima. Então, o que trata desse livro? Esse livro é uma distopia que ela acontece no nosso tempo, tá? Não é uma coisa assim, aconteceu uma bomba atômica em 3000 e aí, nossa, não existe mais ninguém no planeta. Não, é uma coisa meio neste momento. O livro ele é narrado de 2 pontos de vista, só que a linha do tempo ela é deslocada, vamos dizer assim. O primeiro ponto de vista começa um pouco no passado, não bizarramente no passado, entendeu? Por exemplo, a gente está, sei lá, estamos em agosto, começaria tipo em janeiro, e o segundo ponto de vista, né, a segunda narrativa, ela começaria mais ou menos em julho. Então, só que os capítulos são mais ou menos alternados, então até você entender isso, você fica assim, gente, mas que meleca é essa? Mas depois, quando você chega mais da metade do livro, você começa a entender a situação. Então, temos 2 linhas de narrativa diferentes, são 2, vamos dizer assim, narrador em terceira pessoa, mas são 2 focos diferentes da narrativa. O livro, para resumir bem, ele fala o seguinte, ele fala de um grupo que vai participar de um reality show de aventura, né, dessa coisa meio Maze Running e No Limite e essas pegadas. Acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é, as pessoas começam a morrer, e isso não é spoiler não, tá, gente? Na primeira frase do livro a gente já sabe que as pessoas vão morrer, tá? É uma das primeiras, 2, 3 primeiras frases já tá dizendo que vai morrer. Então, as pessoas começam a morrer, só que os participantes lá do tal reality show não sabem o que está acontecendo porque eles estavam isolados. E aí começa o babado da história pra gente entender e eles também entenderem o que está acontecendo. Então, o que eu achei da verdade desse livro? Eu vou falar a verdade assim, eu gostei do livro. Eu acho que ele faz algumas críticas interessantes, mas a narrativa, a história em si, ela não me agradou tanto quanto eu achei que ia agradar, entendeu? Ela tem pontos interessantes, tanto da narrativa, da questão da mídia, que eu vou entrar nesse ponto já já, como do próprio ser humano. Então isso é legal. Mas o jeito que a autora conta a história, a narrativa dela é bem arrastada, é muito repetitiva. Ela repete cenas e frases, muitas vezes. Então tem uma hora que fica cansativo. Principalmente na parte do jogo, vamos dizer assim. Então eu achei que ela poderia ter feito uma limpa melhor. E tem um lance com o final que eu ainda não sei se eu amei ou se eu odiei. Mas eu vou falar dele mais pro fim. Então, vamos lá. Como eu falei, são 2 narrativas, são 2 linhas de narrativa. A primeira é o reality show. No reality show, assim, a primeira frase é a galera sabendo que o povo vai morrer, tá? Tipo, o operador de câmera não sabe, mas daqui a 15 dias ele estará morto. É alguma coisa do meio desse tipo, assim, a frase, tá? Não exatamente com essas palavras, mas a ideia é essa. Então, a gente já sabe que a galera vai morrer de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E começa a questão da mídia. Esse ponto eu achei que foi muito legal. Por quê? A gente não conhece o nome dos participantes. Os participantes, eles são chamados pelo... aquela coisa meio estereotipo da pessoa. Tem a loura peituda, então, tipo, o nome da personagem é loura peituda, sabe? Tem o cara que é inteligente, então, tipo assim, um maluco inteligente. O biólogo, sei lá o quê, sabe? Ou às vezes a profissão da pessoa... como eles chamam cada um dos participantes. E aí, é claro, gente, tem 12, são 12 participantes, e todo mundo, vamos dizer assim, o cara tenta representar todo mundo pra fazer uma graça, né? Pra fazer, nossa, colocamos todo mundo aqui, representado, as minorias, os estereotipos, sabe? Essas coisas bem que tu fala assim, tá bonito, tá representado.
E aí começa o reality show, né, de sobrevivência, explicando como é que vai ser, e aí começa a falar como é que são as equipes, e aí tem essa narrativa, cada um por si, como é que é as frases para pedir ajuda, enfim, vai evoluindo a narrativa ao longo disso, e é onde eu falo para vocês que foi um pouco chato, porque no primeiro momento é legal. No segundo momento, você vê que, por exemplo, prova que são em duplas ou grupos. Cara, imagina, 12 pessoas, uma prova em dupla, são 6 duplas, e aí ela conta, o fulano consegue fazer isso no primeiro tempo, o ciclano faz a mesma coisa em 15 minutos depois, o terceiro, aí tipo assim, ela conta muito detalhe. Eu acho que ela tentou trazer uma coisa que a gente vê na imagem para o livro e talvez não tenha ficado muito bom. Mas o lado bacana é como a mídia dá uma manipulada nessas coisas de reality show, entendeu? Então a gente vê as conversas, né? A gente lê as conversas de como os produtores querem que as pessoas que estão assistindo o programa fiquem interessadas em um determinado protagonista ou outro e levante a bola, e aí de vez em quando aparecem uns fóruns do pessoal torcendo e falando, nossa, mas o fulano é muito legal, a fulana é muito burra, ou sei que, como é que ele não conseguiu fazer aquilo? Então assim, tem essa interação que é um pouco nossa com reality show, né, de tipo, como é que mostra, como é que edita uma cena pra ficar interessante pra dar audiência e pra que os produtores talvez, não vou dizer que direcionem, mas tem aquela tendência a ser meio direcionada. Então a gente vê isso durante essa narrativa do jogo. Não só nesses primeiros momentos, mas a gente vê tanto o pessoal que tá no grupo, né, que tá ali participando, os personagens, como o povo que vai editar as imagens. E aí, inclusive, tem umas coisas bem maneiras que no meio do jogo eles falam assim, isso aqui é só um jogo. E aí o pessoal da produção fala, cara, você não pode falar que é só um jogo, entendeu? Isso aqui vai ter que ser cortado da edição. Então, assim, tem essa sensação de que a mídia manipula. Isso eu achei legal que ela fale. É uma coisa sutil, você vai perceber, óbvio, mas não é uma parada do tipo, nossa, a mídia está nos manipulando. Não, você entende isso no decorrer da narrativa, no decorrer dos episódios que vão acontecendo lá, né, no jogo, e você fala, pô, isso é bacana, né, isso faz a gente pensar. A segunda linha da narrativa é um dos personagens que no primeiro momento a gente não sabe quem é, porque como eu falei, todo mundo tinha um apelido, e aí na outra narrativa é o nome do personagem. E aí você fala assim, quem é você? Até você conseguir fazer o link de quem é quem, você apanha um pouquinho, mas depois você começa. E aí a gente parte do princípio seguinte, aconteceu alguma coisa, as pessoas começaram a morrer, começaram a sumir, e um desses jogadores, ele não sabe que aconteceu isso. Então tudo ele acha que ainda faz parte do reality show, entendeu? Então começa a ver essa pegada do tipo, até onde o ser humano segue? Até onde você entende que aconteceu alguma coisa? Até onde você começa a ser abalado psicologicamente, entendeu? Porque assim, a protagonista, porque é uma mulher, ela vai passar por tudo isso e tem horas que você vai surtar junto com ela. Você vai falar assim, fia, eu não tô acreditando que você tá achando que essa pessoa não morreu. Ou não tô acreditando que você vai fazer isso, sabe? A gente também começa a se perguntar se a gente estivesse no lugar dela, a gente faria o que ela fez ou o que ela vai fazer ou não. Então esse é o lado do até onde o ser humano vai, essa interação. Se eu não sei das coisas, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Então essas duas, eu posso dizer que essas duas temáticas que a autora quis trabalhar foi muito interessante, mas como ela tratou disso não foi tão legal. Como eu disse, a narrativa, a história é muito arrastada, é muito repetitiva, tem muitas coisas que às vezes você tipo, dá umas puladas, umas surtadas ali no meio, e você fala, cara, por quê? Entendeu? Talvez faltou trabalhar um pouco mais dos personagens, né? Das explicações, por exemplo. A gente termina o livro sem saber de fato por que as pessoas morreram. Tipo, não falar, foi uma bomba, sabe? Não fala isso. Então você fica sem saber porque morreu. E a questão do final, que foi o que eu falei que eu ainda não sei se eu amei ou se eu odiei, é o seguinte. Quando eu terminei de ler o livro, eu fui no Goodreads e na página da autora para entender se tinha um livro 2. O livro saiu em 2016 nos Estados Unidos. Então, teoricamente, a gente está em 2018, já era para estar lançando um segundo livro. Não tem informação nenhuma na página da autora. No Goodreads está dizendo, tipo, sem título 2, com o nome da autora. Eu não sei se é a continuação desse livro.
Então eu vou fazer 2 finais, tá? Eu vou falar aqui 2 coisas. Se tiver uma continuação, apesar do final ter sido meio tosco, beleza, eu entendi que foi um gancho para o segundo livro. Não é um final que você fala, meu Deus, que final bizarro. Não, mas é um final que você fala, nossa, temos aí um pequeno ganchinho pra continuar. Será que as pessoas vão se reencontrar? O que vai acontecer? Enfim, né? Ela vai conhecendo pessoas ao longo do caminho. A gente vai conhecendo não só os protagonistas, né? Os participantes do reality show, mas assim, a família, quem são essas pessoas, enfim, se eles morrem ou não, né? Se esse grupo vai se reencontrar depois, porque eles já estavam sozinhos quando tudo começa. Então, assim, a gente fica nessa expectativa. E aí tem um pequeno ganchinho pra isso se tiver um livro 2. Agora, se não tiver livro 2, gente, se esse for o final, cara, foi um final muito escroto, porque, tipo assim, o gancho é muito pequeno, entendeu? E aí você fala assim, nossa, o cara passou por tudo isso, a mulher passa por tudo isso, as pessoas passam por tudo isso que a gente vai acompanhar no final, pra, tipo, o final ser assim? Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, por isso que eu quero muito que tenha um segundo livro pra explicar como é que de fato aconteceu esse problema, né, das pessoas começarem a morrer, porque isso pra mim não ficou claro, não ficou bom, não foi bem explicado, não precisa ser algo do tipo, mirabolante, não precisa vir com explicação científica de, sei lá, publicação de artigo, não é isso que eu quero, mas eu quero que o cara me fale, ó, uma bactéria que saiu de controle e aí começou, alimenta a galera, tipo, sabe, uma parada meio peste negra. Ai, pessoal, não tinha higiene, aí começou a passar todo mundo, blá, 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 pô, a galera morreu, entendeu? Me explica alguma coisa, isso não foi falado. E tem essa questão dos personagens também, de se vai ou não, o que vai acontecer com os personagens, né? Principalmente nessa segunda parte, quando eles começam a estar sozinhos e achando que ainda estão no reality show. E como é que ficou o resto do mundo com isso, né? Se vai entrar ou não. Então, assim, eu quero muito que tenha um livro 2, pelo menos para essas explicações, porque nesse ponto foi muito fraco. Então, se não tem livro 2, é um livro que você termina de ler e fala, sério que foi isso, o livro? Então, foi aonde eu esperava um pouco mais do livro. Eu queria que viesse algumas explicações mais interessantes, mas foi uma leitura, assim, eu vou recomendar pra vocês, mas deixo já de antemão que pode ser uma coisa mais arrastada. Não imagine que vocês vão ler, nossa, vou estalar o dedo e vai ser uma leitura que vai fluir fácil. Não, não é esse tipo de livro. Então fiquem de olho nisso, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa vídeo resenha. Bom, se vocês souberem se vai ter livro 2 ou não, né, me falem. Pode ser que de repente, né, em algum outro lugar saia uma informação mais atualizada e eu não saiba. E claro, eu tô aqui, né, no Mon Petit Poisson postando resenhas de livros, vídeos, filmes, séries e tudo mais. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram. E monpetitpoisson.com, toda terça, quinta e sábado tem resenha nova, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês super tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha e até o próximo vídeo aqui no canal, gente. Beijo, tchau, tchau.